Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso do TJ do Maranhão 2019. Nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso de informática pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vamos lá para a questão de hoje, acompanha comigo aí passo a passo. Diz assim: numa rede LAN, Local Area Network, o recurso de hardware mínimo que deverá estar instalado no computador para permitir a comunicação com os demais elementos da rede é: letra A, o teclado, letra B, o hub, letra C, o cartão de memória, letra D, o switch, letra E, a placa de rede. Bem, pessoal, é muito importante perceber nessa questão que, primeiro, ele fala sobre LAN. O que significa LAN? LAN significa rede local. É quando nós temos uma rede de computadores que está restrito a uma sala, a uma casa, a um escritório, ou no máximo a um prédio. Isso é uma LAN, é uma rede local, uma rede que existe naquele local. Pois bem, quando a gente fala de recurso de hardware mínimo, que é o que a questão pede, para instalar no computador para permitir a comunicação com os demais elementos da rede, quer dizer, se eu pegar um computador, o que ele precisa ter no mínimo para que eu possa conectar esse computador com outros computadores nesta rede local? No mínimo, ele precisa ter uma placa de rede. Observa comigo, aí eu mostro para vocês a imagem de uma placa de rede que vai ser instalada num determinado computador, para que através dessa placa de rede eu possa conectar um cabo aqui nesta porta e a outra ponta do cabo em um outro dispositivo da rede, que pode ser um switch, um hub ou até outro computador diretamente, se assim eu achar necessário. Mas o interessante é perceber que a questão pede qual é o hardware mínimo. Hardware é a parte física, que me permite conectar o meu computador com outros dispositivos nesta LAN, isto é, nesta rede local. O hardware mínimo que eu tenho que ter é a placa de rede, justamente porque ela vai funcionar como a porta de entrada e ou saída dos dados do meu computador em relação à rede ao qual ele está conectado. Por isso que, voltando para a questão, a resposta de fato é a letra E de Equador. O hardware mínimo para conexão de computadores em uma placa, em uma rede local, em uma LAN, é a placa de rede. Por que não o teclado? Porque teclado é um dispositivo de hardware, sim, é um periférico de entrada, mas ele não é o hardware mínimo para a comunicação com os demais elementos da rede. Percebe que ele pediu não só um hardware mínimo, ele pediu um hardware mínimo, um equipamento para conexão e comunicação com os outros computadores da rede. O hub é de rede. Hub é um dispositivo que permite conectar vários computadores entre si numa rede, funcionando como um concentrador, mas ele não é um hardware mínimo, porque se eu tiver dois computadores conectados entre si, com um cabo de rede na placa de rede de um computador, e a outra ponta do cabo de rede na placa de rede do segundo computador, eles podem se comunicar entre si trocando dados sem precisar hub. Não é obrigatório, quer dizer, não é um hardware mínimo para essa comunicação, embora possa ser usado. Cartão de memória para armazenar dados também não é hardware mínimo para comunicação na rede, embora seja para armazenar dados. O switch também é um equipamento de rede, é um comutador de dados, também permite a conexão de vários computadores em uma rede, mas ele não é o hardware mínimo para isso. O hardware mínimo é uma placa de rede, porque bastando ter dois computadores, cada um com a sua placa de rede, uma ponta do cabo ligado num computador e a outra ponta em outro computador, eu já consigo comunicar esses computadores ou dispositivos numa rede. Portanto, o switch, embora seja um equipamento de rede, não é o hardware mínimo para esse tipo de conexão. Então, o hardware mínimo, de fato, para a conexão numa rede local, numa LAN, como ele pede, é de fato a placa de rede, dando como resposta a nossa letra E de Equador, como vimos aí no passo a passo. Certo, pessoal? Era isso então. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal, lembrando de ativar o sininho que tem ali para receber notificações de novas publicações. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!